Oi, oi, turma, vamos começar mais uma matéria de história e dessa vez vamos falar sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo é uma das civilizações mais importantes e fascinantes da Antiguidade. A maior parte do que conhecemos sobre esta civilização vem das pirâmides, pinturas, textos e objetos deixados nas tumbas dos reis dos faraós. O Egito Antigo se localizava no nordeste da África, em pleno deserto do Saara. Fazia parte também do Crescente Fértil, que englobava também outras regiões como a Mesopotâmia, Fenícia e Israel. A civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo, que transformou o Egito Antigo em um imenso oásis com mais de 1000 quilômetros de comprimento. O Vale do Nilo compreendia o Alto Egito, que ficava na terra ao sul, e o Baixo Egito, que ficava na terra do norte. O rio Nilo desembocava no Mar Mediterrâneo. De junho a outubro, as águas do Nilo depositavam uma espécie de adubo natural, que eles denominavam de humus, que tornava a terra propícia para a agricultura, deixava ela bastante fértil. Ao baixar as águas, os camponeses iniciavam a semeadura então. Para saber a altura das cheias e prevenir enchentes, os egípcios utilizavam um poço à margem do rio chamado de nilômetro. O rio Nilo, que teve tamanha importância para o Egito que o grego Heródoto disse a seguinte frase: "O Egito é uma dádiva do Nilo". Porém, Heródoto, nesta frase, falou apenas da questão geográfica. Não podemos esquecer que, se não fosse o trabalho de camponeses, artesãos e escravos, o Egito nunca teria se tornado uma grande civilização. Devido à alta fertilidade garantida pelo rio Nilo, a agricultura era a principal ocupação dos egípcios. Os principais produtos cultivados eram o algodão, o linho, trigo e cevada. Através do cultivo do papiro, uma espécie de bambu, fabricava-se o papel, que era utilizado em diferentes sistemas de escrita egípcia. A pesca também era praticada em larga escala. O produto da pesca, seco e conservado, constituía parte importante da alimentação dos egípcios. Os excedentes de produção eram comercializados nas planícies desérticas. Quando não estavam ocupados com trabalhos agrícolas, os camponeses eram obrigados a trabalhar para o Estado egípcio, sob o comando do faraó, em canais de irrigação, obras públicas e templos. A sociedade egípcia era dominada pelo faraó, o soberano todo-poderoso da região. Ele era considerado um deus vivo, filho dos deuses e intermediário entre os seres mortais e os imortais. O faraó era objetivo de culto e a sua pessoa era sagrada. O faraó tinha poder absoluto e concentrava em si os poderes político e religioso da região. Exercia então o poder teocrático e despótico. Abaixo do faraó, a sociedade estava dividida em 6 grupos principais: os nobres, os soldados, os escribas, os artesãos, os camponeses e os escravos. A divisão social não era rígida, ou seja, havia alguma mobilidade social, ainda que pequena, ou seja, um camponês poderia se tornar um escriba ou um artesão. Por outro lado, havia grande desigualdade econômica entre esses grupos sociais. A religião egípcia era politeísta e antroposomórfica. Desempenhava um papel muito importante na vida dos antigos egípcios. O Egito era uma civilização teocêntrica, ou seja, praticamente tudo girava em torno da religião. Grande parte de suas crenças e rituais foram incluídos em seu livro sagrado, o Livro dos Mortos. Assim, eles acreditavam numa vida após a morte. Esta forte crença era representada com frequência em pinturas e objetos deixados nas tumbas. Para garantir a passagem para outra vida, eles desenvolveram técnicas de mumificação. Dentre as várias formas de túmulos construídos, as pirâmides certamente foram as maiores. Elas serviam geralmente de descanso para os faraós e continham vários objetos pessoais que os egípcios acreditavam garantir o conforto do soberano pela eternidade. Os egípcios também tinham uma grande quantidade de deuses, com funções e aspectos variados. Dentre estes, alguns estavam ligados à morte e ao enterro das pessoas. É o caso de Osíris e Anubis. De acordo com a religião egípcia, a alma precisava de um corpo para morar por toda a eternidade.
Sendo que o corpo tinha que ser conservado para abrigar a alma, os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação a partir de substâncias químicas. O tipo de mumificação dependia da condição social do morto, ou seja, se ele tinha dinheiro ou não. No geral, o processo durava 2 meses e era trabalho dos embalsamadores. Além da lavagem do corpo, a mumificação envolvia 2 procedimentos básicos, a evisceração e a desidratação. A evisceração, ou retirada dos órgãos, iniciava pela extração do cérebro pelas narinas. Em seguida, as vísceras eram retiradas por um corte no abdômen. Cada órgão era depositado em vasos chamados de canopos, que acreditavam ser protegidos por divindades. O coração, no entanto, permanecia dentro do corpo. A desidratação consistia em retirar a umidade do corpo e dos órgãos para evitar sua decomposição. Para isso, imergiam o corpo em natro, que era um tipo de sal utilizado para esse fim. Seguia-se então um enfaixamento com bandagens de linho, entre as quais depositavam-se jóias e amuletos de proteção. A qualidade do ritual de mumificação, assim como o tempo de sua duração, podia depender da condição social do morto. Da mesma forma, de acordo com a fortuna do morto, a tumba se resumia a um simples buraco no rochedo, ou então era sequência de salas cavadas na montanha e bastante decoradas. A riqueza também definia o uso ou não de um sarcófago para o depósito do corpo. Os mais simples eram enterrados na própria areia do deserto, que também garantia, devido ao teor de natro, de sal, a conservação do corpo. A organização política do Egito iniciou com a existência dos nomos, pequenos estados independentes. Com o tempo, esses estados se uniram formando o Alto e Baixo Egito. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, o Egito foi unificado sob o comando de um único soberano, denominado Faraó. O modelo político egípcio foi diferente daquele que existiu na Mesopotâmia, que era dividido em várias cidades. A unidade política do Estado egípcio foi fundamental para a organização das obras públicas. Assim, a criação de um Estado centralizado no poder do faraó estava ligado à necessidade de controle e direção dos grandes trabalhos hidráulicos. Porém, o Estado, que no início foi apenas o organizador das obras necessárias ao bem-estar da população, passou a explorar cada vez mais o trabalho das comunidades. A organização do Estado egípcio no decorrer de sua história está dividido em 4 períodos principais: o período arcaico, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O período arcaico ocorreu entre 3.200 anos a.C. a 2.800 anos, aproximadamente. Ficou caracterizado pelas lutas dos egípcios contra os núbios e beduínos do deserto, pela posse de matérias-primas também. O Antigo Império, por sua vez, ocorreu entre 2.800 a 2.100. Nesse período, o Egito foi um estado pacífico dedicado à construção de obras de drenagem e irrigação sob controle do faraó. Nesse período foram construídas as grandes pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. O Antigo Império terminou devido ao enfraquecimento da autoridade do faraó diante do poder dos grandes proprietários de terra e dos chefes de diversos nomos. O Médio Império ocorreu entre 2100 a 1580 anos. Nesse período, Tebas foi escolhida como a capital e os príncipes do Alto Egito restauraram a unidade política do Império. Foi um período de prosperidade e boa administração. O Médio Império terminou por causa das agitações políticas internas que enfraqueceram o território, possibilitando o domínio dos Hyksos, povo nômade de origem asiática. Enfim, o Novo Império ocorreu entre 1580 a.C. a 715. Nesse período, Tebas se tornou novamente a capital. Os Hyksos foram expulsos e o Egito foi marcado por numerosas conquistas. Porém, novas agitações internas e ondas de povos invasores fizeram o Egito entrar em decadência, sendo o Egito conquistado sucessivamente pelos assírios em 670, pelos persas em 525 e pelos gregos em 332 e, por último, pelos romanos no ano 30 a.C. Os egípcios deixaram várias contribuições culturais. Na escrita desenvolveram 3 sistemas diferentes: o hieroglífico, considerado sagrado e usado pelos sacerdotes, o hierático, mais complexo e utilizado pelos escribas, e o demótico, mais simplificado e popular.
Os egípcios também desenvolveram a aritmética, a astronomia e a medicina, esta última com grandes avanços devido aos rituais de mumificação. Boa parte dos esforços egípcios foram voltados na resolução de problemas como controle de inundações, sistemas hidráulicos e preparação de plantio. As artes como a escultura e a pintura geralmente estavam voltadas para a glorificação dos deuses e dos faraós. Na arquitetura destacam-se as pirâmides e templos. Na pintura, os seres humanos e deuses eram representados sempre com a cabeça e as pernas em perfil, enquanto o tronco e os olhos de frente. Alguns atribuem significado mágico e religioso para esse estilo de arte. Então, turma, resumindo, o Egito Antigo foi uma grande civilização que durou milênios de anos e toda a organização da sociedade egípcia estava voltada para a sua religião e preocupação com o pós-vida. Eles possuíam um livro muito famoso que chamava-se O Livro dos Mortos, que era um livro cheio de sortilégios e magias para proteger a travessia da alma do corpo para o além. Se preocupavam com a conservação do corpo do morto, porque eles acreditavam que a alma só poderia existir no além se o seu corpo físico fosse preservado em terra. E quando a pessoa morria, ela iria passar então pelo tribunal do deus Osíris. A alma do morto chegava ao tribunal do deus Osíris e Osíris preparava uma balança. De um lado ficava uma pena e de outro o coração do morto. Esse coração era simbólico, esse coração representava todas as ações que esse morto fez em vida. Se as ações deles fossem muito negativas, esse coração ia ficar pesado. Se as ações deles fossem positivas durante a vida, esse coração seria leve. Então, caso o coração fosse mais pesado que uma pena, essa alma estaria condenada e seria destruída. Se o seu coração fosse mais leve que a pluma, você poderia fazer a sua travessia para além-vida. E as maiores tumbas que os egípcios criaram foram justamente as pirâmides, que serviam como túmulo para os faraós. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Até mais e lavem as mãos.